E na pauta da sessão plenária desta tarde, o Supremo Tribunal Federal deve analisar uma ação direta de inconstitucionalidade que questiona as regras impostas pelo ProUni, o Programa Universidade para Todos, do Ministério da Educação. Em 2005, as políticas de inclusão de jovens no ensino superior trouxeram o programa Universidade para Todos. O objetivo do governo federal era estimular a entrada de alunos com renda familiar de até 3 salários mínimos e, ao mesmo tempo, beneficiar as faculdades que aderissem ao ProUni por meio de isenções tributárias. De acordo com o Ministério da Educação, mais de 1 milhão de estudantes já foram atendidos com bolsas em instituições privadas. Por lei, o benefício é destinado a alunos vindo das escolas públicas ou particulares, neste último caso, que fossem bolsistas integrais. Uma parte das vagas do ProUni deveria ser reservada a negros, indígenas e pessoas com necessidades especiais. Agora a medida é contestada no Supremo pela Confederação Nacional dos Estabelecimentos de Ensino. A instituição não concorda com as regras impostas no ProUni pelo Poder Executivo, por entender que a competência era do Legislativo. A discussão inclui ainda os critérios de seleção dos alunos e o caráter filantrópico dado às universidades que, porventura, entrassem no programa. A isenção até 2009, segundo a Receita Federal, já rendeu mais de 500 milhões de reais. Ainda de acordo com a Confederação, as normas editadas na lei violam princípios constitucionais, entre eles o da isonomia, da igualdade, da autonomia universitária e da livre iniciativa. Muito bem, agora eu vou conversar com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Dantas. Boa tarde, Gisele. Tudo bem? Tudo bem. Será que dessa vez os ministros resolvem essa questão do ProUni? Bom, já tem um ministro que votou. O ministro relator, atual presidente do STF, ministro Aires Brito, ele já se manifestou em relação a esta ADI. E o julgamento ele é retomado agora com a apresentação do voto vista do ministro Joaquim Barbosa. A expectativa realmente é que esse julgamento aconteça e ocorra finalizado ainda nessa sessão, mas é apenas uma previsão. Quando se tem processos incluídos em pauta, significa uma expectativa de que eles efetivamente sejam julgados, mas pode acontecer que ou algum outro ministro peça vista, alguma outra coisa aconteça e não dê tempo de concluir o julgamento. E quais seriam as principais inconstitucionalidades apontadas? Bom, a ADI traz eu destacaria 3 inconstitucionalidades, as principais. Uma delas seria uma inconstitucionalidade formal. O que é isso? Na verdade, segundo a ADI, a medida provisória, quando ela foi editada, ela não observou o que a Constituição Federal prevê a respeito da edição de medida provisória. Então, não observou a questão de relevância, urgência. O nosso sistema jurídico, na verdade, a tripartição de poderes, acaba que reserva para a medida provisória apenas situações excepcionais. Só em casos excepcionais é que pode ser editado pelo presidente da República medidas provisórias. E a ADI argumenta que esses requisitos previstos no texto constitucional não foram observados. Uma outra inconstitucionalidade apontada é no que diz respeito à autonomia universitária, que as regras impostas pelo ProUni acabariam por interferir essa autonomia, porque estabelece que as instituições privadas de ensino superior destinem determinadas vagas para aquelas pessoas de baixa renda, e isso acabaria invadindo na autonomia das universidades. E também argumentam que teria também haveria ofensa ao princípio da isonomia, na medida em que não contempla bolsas para os estudantes que vêm do ensino de instituições particulares e que acabaram cursando essas instituições com base em bolsas parciais, sendo beneficiadas por bolsas parciais. Mas o que poderia estar também atrás dessa ação? A gente poderia falar sobre questões tributárias? Seria alguém aí discutindo se deixa ou se não deixa de pagar imposto, essas coisas todas? Sim. Na verdade, esse programa, ele estabelece, ele inclusive define quem é que, na verdade, é considerado uma entidade de beneficência social. Então, o programa, ele estabelece uma renúncia fiscal para aquelas instituições sem fins lucrativos que acabassem sendo enquadradas naquilo que o programa define como entidade beneficente. Então, neste caso, sem dúvida, a ADI também questiona essa renúncia fiscal possivelmente dada para essas instituições de ensino. Tá certo.